E aí pessoal, tudo bem? Essa daqui é uma estreia nesse canal. É o quadro Livro Comentado. Eu vou trazer aqui minhas considerações, minhas observações, um resumo dos livros que eu tô lendo. Então, além dos insights, além dos vídeos curtos que eu trago aqui, eu também vou falar agora a respeito de livro. E o livro de estreia é esse daqui, o Technology Fallacy. Eu achei um belíssimo livro, ele foi lançado no ano passado, mas é extremamente atual para o momento da pandemia. Eu te diria que ele tem vários aspectos atemporais. O que chama atenção, inclusive os autores eles colocaram isso, eles falaram, olha, falar sobre inovação, escrever sobre inovação é um perigo, eu concordo integralmente com isso, né? Então eles colocam, olha, provavelmente essa sessão aqui, ela é bastante atemporal, essas reflexões aqui precisam ser calibradas conforme o desenvolvimento da tecnologia A, B e C. Achei espetacular essa abordagem. Bom, é um livro que tem 4 autores, foi feito em parceria com o MIT, eles entrevistaram por volta de 16 mil profissionais de empresas como Walmart, Google, Salesforce e tantas outras. Então é uma amostragem bastante importante, e eles trabalharam junto com a Deloitte também, com a consultoria Deloitte. Bom, eles abrem o livro falando o seguinte, que todo esse papo de transformação, seja lá o termo que você quiser usar, mas remete muito ao Mágico de Oz. Então eles lembram da Dorothy, né, aquela menina que é levada por um ciclone, né, ela é carregada e ela vai parar no Reino de Oz. Então ela vivia no Kansas, tanto que no filme tem uma passagem importante, né, o filme ele tá em preto e branco enquanto ela tá lá vivendo a vida dela no Kansas. E aí, ela, quando transportada, o filme ganha cores, né? Então, aquela transição, Mágico de Oz, alguns afirmam que é o filme mais assistido na história, né? Na história da humanidade. E aí, o que eles falam é que muitas empresas passaram por isso. Veio um grande ciclone que arrastou essa empresa para um outro lugar, né? E aí, assim como a Dorothy, que tinha que encontrar seus novos parceiros de jornada, e ela estava muito intrigada e tentando entender aquele novo mundo. Então, eles falam que as empresas ainda estão no meio desse ciclone chamado digitalização, transformação digital. E aí o que eles colocam é que a grande parte, por isso que eles chamam uma grande seção do livro de pensar não é fazer, que eles colocam que muitas empresas já ganharam consciência e eles acham que só o fato de ter consciência já estar fazendo alguma coisa. E eles falam que não, assim como exercício físico, assim como qualquer grande transformação na sua vida, o primeiro estágio é o de ganhar consciência, mas isso não resolve per se absolutamente nada, né? Então eles colocam isso. E aí eles encontraram um gap bastante grande nas empresas, dessas que afirmam, mais de 87% das empresas falando, olha, eu devia estar fazendo alguma coisa de transformação digital, eu acho que é super relevante, eu acho que isso pode colocar meu negócio numa ameaça tremenda, mas menos da metade dessas empresas conseguem enumerar pelo menos uma iniciativa prática. Então esse gap é que chama muita atenção. E aí o que eles colocam, que também eu concordo bastante com isso, que tem um outro gap organizacional muito importante, especialmente do board e do C-level. Então quanto mais para cima eles foram conversar com as pessoas, mais elas se mostravam, otimistas e segundo, crentes de que elas estavam fazendo algo a respeito. Agora, quando eles entrevistavam o pessoal mais do middle management ou até do operacional, as pessoas falavam, olha, não sei de que empresa que esses caras estão falando, porque aqui a coisa está atrasada, está difícil de colocar as coisas para andar. Então isso chama muita atenção. A principal desculpa para não ter iniciativas inovadoras é que os profissionais afirmam que as empresas têm prioridades demais. Então eles são demandados a serem bons em tudo. Então tem que fazer manutenção do legado, tem que ter Six Sigma que está priorizando erro zero, tem que estar priorizando um jogo político tremendo das grandes empresas, tal. Então o fato é que até você não colocar isso bem no centro da organização, vai ser mais uma coisa junto com tantas outras, né, que precisam ser feitas. E o fator número 1 que os profissionais enumeram como dificuldade para fazer inovação avançar é burocracia. Burocracia dentro da empresa. Então eles trazem até um framework conceitual dizendo que as empresas deveriam ser redutoras de atrito transacional. O que isso quer dizer?
Você coloca um monte de gente para trabalhar junto, esperando que dentro do mesmo guarda-chuva seja mais fácil do que se você tivesse um grande relacionamento ad hoc, né? Então o que eu quero dizer? Imagina um advogado trabalhando separado de um administrador, de alguém que trabalha com tecnologia. A esperança dentro de uma empresa é que quando você contrata essas pessoas, elas vão interagir com menos burocracia. E o que eles encontraram é que, na realidade, isso não está se provando. As empresas criaram redomas de burocracia que acabam inibindo as pessoas. Então, se o sistema de recompensa é não errar, fazer as coisas do jeito tradicional, e as empresas têm uma infinidade de regulamentos e burocracias, as pessoas não vão sugerir grandes coisas novas. Aliás, por que o livro se chama Technology Fallacy? Porque eles colocam, e até um dos capítulos se chama Transformação Digital é de verdade sobre pessoas. Então até recentemente fiz algumas postagens a respeito disso, com as evidências. Eles colocam lá que as empresas bem-sucedidas em transformação digital colocam que a tecnologia foi talvez o 5º item mais importante. Mas antes disso foi a cultura, uma série de outros fatores, ter uma postura muito mais de fato colocar o consumidor no centro da sua estratégia e por aí vai. E aí eles colocam que um dos problemas, eu também falei sobre isso num outro vídeo, é a inversão, e eu achei genial esse raciocínio, de que nos últimos 25, 30 anos o que aconteceu? As empresas antes, elas ditavam a chegada da tecnologia na vida das pessoas, porque as coisas eram tão bizarramente caras que antes elas chegavam nas empresas. Então, por exemplo, telefone celular, pager, computador, notebook, tablet, essas coisas eram tão caras que primeiro só os executivos das empresas tinham isso, né? Depois isso ia descendo para níveis mais intermediários. Então as pessoas, elas usufruíam de tecnologia primeiro nas empresas. Isso se ela trabalhasse numa empresa rica o suficiente para ter essas coisas, né? E o que aconteceu nos últimos tempos é que a tecnologia chega primeiro no consumidor final e para um número gigantesco de pessoas, para depois as empresas acordarem para isso. Então no passado as pessoas usavam BlackBerry, né, porque era não dá para chamar de smartphone, mas era o que mais chegava perto disso, porque a empresa tinha contratado. Quem tinha plano de dados? Quem era executivo de empresa. E agora as empresas têm essa estratégia do bring your own device, né, ou seja, traga o seu dispositivo, porque esse agora vai ser o teu telefone corporativo. Muita gente usando o seu próprio notebook, e ainda mais agora, com o pessoal trabalhando em casa, né, e por aí vai. Então, o que acontece? No passado, as empresas adotavam tecnologia, as pessoas que trabalhavam nas empresas assimilavam, né? Assimilavam o que estava... se adaptavam, e o governo tentava assimilar essa transformação. Mas primeiro ela acontecia nas empresas e depois nas pessoas, e isso inverteu. Então as empresas agora estão correndo atrás da mudança de hábito na vida das pessoas. E aí eles trazem uma estrutura que ficou muito evidente em virtude das perguntas que eles iam fazendo. Eles trouxeram esse conceito de maturidade digital, que eu achei muito inteligente. Então eles mostram que, assim, grosso modo, as empresas estão separadas em 3 grupos. Nível de maturidade baixo, e essas empresas elas falam sobre transformação digital. Aí tem um pelotão intermediário, que eles chamam de pelotão de desenvolvimento, que são as empresas que têm ações desconexas, né? Então eles colocam que são empresas que tentam fazer uma coisa aqui, outra colar, mas isso não está de fato colado, né? numa estratégia maior. E as empresas com alto grau de maturidade digital, que elas falam pouco sobre transformação digital. Por quê? Porque isso já está no DNA. Então, isso, de novo, tem a ver também quando você começa a praticar um esporte, né? No começo você tem que pensar em cada... Primeiro você fala, né, que você começou a praticar aquele esporte. Então aqui a metáfora é muito parecida. Você conta para todo mundo que você se matriculou na academia, que você começou, sei lá, jogar alguma coisa. Segundo estágio, você tem que pensar muito para fazer as coisas, né? Então são ações desconectadas. Você consegue fazer um movimento certo, mas o outro está errado, né? É meio quando você está aprendendo. No passado, nós tínhamos que, em todos os carros, trocar marcha, né? Então era aquele desafio. Dirigir, ligar a seta, trocar marcha. Então, são todas ações que você fazia meio descoordenadamente. E chega no momento que você não pensa mais sobre isso, né? Você simplesmente faz. E eles falam que um dos gaps monumentais nas empresas é ter lideranças digitais.
Então, ter na alta liderança pessoas que entendam de tecnologia, genuinamente. Então eles falam, tem uma discussão riquíssima no livro, que alguns aspectos de liderança não mudaram, são absolutamente atemporais. A capacidade de você, muito mais que motivar as pessoas, mas demonstrar caminhos, demonstrar rumos, transferir essa certa segurança, né? Ter uma gestão colaborativa, ter uma gestão, uma liderança inspiradora. Ele falou, isso aí não mudou absolutamente nada. Agora, qual que é o ingrediente? É conseguir demonstrar que você tem uma liderança que entende o que está acontecendo no mundo, né? Então não adianta só trazer consultoria, não adianta só fazer curso rápido, tem que no mínimo ter alguma compreensão e o que eles falam não pode ser superficial. Se você entende muito superficialmente de IA, Big Data, tudo que está acontecendo, você não vai conseguir ver as aplicações práticas no seu negócio. Então tem que ser líderes que mergulham mais nessas áreas. Muito interessante. E aí o que acontece? Essa clareza com relação à transformação digital, eles elencam que é um fator gigante para a retenção. Então eles entrevistaram as pessoas em empresas que não conseguem dar um rumo muito claro para suas iniciativas digitais e a relação era gigante dos profissionais que falavam, olha, começo a procurar outras empresas. Primeiro, porque essa daqui provavelmente vai afundar. Segundo, a minha carreira vai ser freada, né? Eu não vou estar em contato com as tecnologias do momento nessa empresa, então eu pessoalmente vou ser prejudicado. Então, e terceiro, enfim, passaremos por tempos muito difíceis, é melhor pular fora antes. Então, muito interessante isso. E aí o que eles falam que nas empresas de baixa maturidade são empresas que tentam fazer a transformação digital mandando, né? Então, falando, olha, agora isso aqui é importante. As empresas que estão no meio dessa jornada, ele coloca numa categoria expecting. E o que isso quer dizer? Esperando. Elas contratam determinadas plataformas, contratam consultorias, contratam novas formas até de trabalho, dão um tapa no escritório e elas esperam que, tendo algum contato com isso, as pessoas do nada vão começar a ter uma cultura digital. Mas é um rito de transformação, de passagem esse. Primeiro você tenta forçar as pessoas, né? Então essa é a pior estratégia. Depois você deixa a tecnologia disponível e espera que as pessoas vejam vantagem nisso. E o grau mais alto de maturidade é o de cultivo. O que ele chama de cultivo? É simplesmente você não precisa mais pedir para que as pessoas pensem de forma digital. Mais uma vez, aquilo já virou DNA. Elo em comum que eles encontraram em todas as empresas muito inovadoras é o uso do agile, de agilidade, em vez de você ter processos que são plenamente definidos, e aí você vai para a fase 2, e aí você vai para experimentação, desenvolvimento e tal. Então, muito uso de agilidade, né? Adaptação, fazer muito MVP, muito teste AB, enfim, são organizações muito mais horizontais. Então as pessoas sentem que elas conseguem chegar no CEO com facilidade e o CEO também está muito em contato com os clientes. Então esse aspecto mais horizontal também foi muito discutido aqui. E eles falam também de uma divisão importante. Empresas que só inovam na periferia, que foi uma coisa que muitos autores e muita gente sugeriu isso nos últimos anos. Cria um outro braço lá de inovação para não contaminar a empresa, para manter o pessoal mais protegido e tal. Porque eles falam o seguinte, inovar na periferia, transformar na periferia da empresa não resolve. As empresas que genuinamente estão se adaptando para os novos tempos, elas têm a coragem de fazer inovação, sim, no seu core business. Então é colocar o negócio à prova. Se a transformação digital não estiver tocando o negócio que a trouxe até aqui, ela corre o risco de passar por uma queda parecida, por exemplo, com o que aconteceu com a mídia tradicional. A mídia tradicional teve seus melhores anos logo antes do ano 2000 e depois encontrou uma queda num penhasco vertiginoso. Então muitas vezes você tem o seu melhor momento logo antes da queda, se você não estiver inovando o core do negócio. E eles falam muito sobre a importância das parcerias entre concorrentes. Eles entrevistaram vários concorrentes e eles criaram laboratórios de experimentação de algumas tecnologias de forma conjunta. E quando eles foram entrevistar essas pessoas, eles pediram, mas peraí, isso aqui vai ser o próximo passo do mercado? Por que vocês estão trabalhando nisso juntos?
E as pessoas responderam, porque nós não estamos ainda maduros o suficientes para competir. Olha que sacada genial, né? Então, mais uma vez, é como se você tivesse dois grandes rivais, mas que estão começando a praticar um esporte novo. Talvez faça muito sentido eles fazerem aula, dividir o custo da aula, né? Para num segundo momento disputarem torneios, competirem e tudo mais. Mas no primeiro momento os dois estão muito crus, né? Então, uma coisa interessante. E aí o que eles falam é que tem uma mudança, uma diferença importante entre o livro e o filme do Mágico de Oz. Só para fechar, né, essa discussão. Que eles falam que no filme a Dorothy ela sai do Kansas, vai conhecer o reino de Oz, conhece o Mágico de Oz, enfim, vive toda aquela aventura, mas no final do filme ela acorda e ela tá lá no rancho dela do Kansas e ela tá feliz que ela voltou para lá, né? Então ela acha que tudo aquilo não passou de um sonho. E o que os autores trazem lembre-se, essa é a versão do filme, é a versão de Hollywood. A versão do livro é a nossa versão. No livro, a Dorothy nunca voltou para o Kansas, então não tem volta disso tudo que nós estamos vivendo. Isso tem tudo a ver também com pandemia, com isso tudo. Eu tenho falado que não acho que vai ser o exagero do que estamos vivendo agora, mas mesmo se tiver uma vacina amanhã cedo, nós não voltaremos a ser as pessoas que nós éramos antes disso tudo. Mesmo vale para a tecnologia, para tudo isso. Então eu gostei demais por dois aspectos. É um livro que traz evidência, hard facts, traz número pra caramba, muito questionário, muita entrevista, muita checagem, traz conceito e além disso eles batem absolutamente o tempo todo. É um livro voltado para as pessoas, nada disso acontece sem ter gente capacitada, sem ter gente empolgada, com boas lideranças e tal. Pode ter o recurso financeiro que for, pode ter a tecnologia que for, as empresas mais inovadoras têm pessoas incríveis fazendo coisas incríveis. Enfim, esse daqui é o Technology Fallacy. Para quem tiver curiosidade a respeito desses arranjos organizacionais, formas de trabalho e como empoderar pessoas para acelerar a inovação, tem várias dicas importantes aqui, vários indicadores, sabe? Se a tua empresa está no caminho ou não, então eles vão trazendo, eles finalizam o livro mostrando exatamente o que é esse DNA. Pontos de checagem para você pegar a sua empresa e tentar entender quantos pedaços desse DNA das empresas muito inovadoras que você já tem na sua empresa. Esse aqui é o Technology Fallacy. 1, 2, 3.